És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero externar minha alegria de poder estar aqui nesta oportunidade ímpar, de estar conhecendo de perto o pastor Cícero, toda esta amada igreja. Quero parabenizar o coral Asaf. Vocês cantam muito lindo. Parabéns pelo repertório, pela dedicação no reino de Deus. Digo da minha alegria também de estar revendo aqui alguns amigos, o irmão Diogo, que também esteve nos ajudando enquanto eu morava aqui em Petrolina, e conhecendo outros que estão aqui. Obrigado ao pastor Cícero, a confiança depositada através daqueles que nos convidou para estar aqui. Pedi autorização a ele para estar só destacando aqui aos irmãos, informando de que este aqui é o meu mais novo livro. Eu escrevi 2 livros, um eu não tenho mais porque já esgotou, que é sobre o espiritismo kardecista. E este é o mais recente, Obreiros Demitidos. O tema é um pouco assim contundente, mas é um tema bíblico, baseado no livro de Isaías, e refere-se àquelas pessoas que Deus escolhe e tinha tudo para dar certo na obra de Deus, e por falta de prudência terminou tendo um final infeliz. E para não incorrermos no mesmo erro dessas pessoas, então eu fiz um levantamento doutrinário, histórico, teológico, e estou apresentando a vocês algumas verdades aqui acerca dos dons, os dons espirituais, os dons congregacionais e os dons ordinários, e depois falo sobre alguns que poderiam ter dado certo e não deu, e o que fazer para evitar não cair na situação dessas pessoas. É um livro preventivo, é um livro que vai ajudar você a ser melhor obreiro na sua igreja. Amém? Vai despertar em você o interesse de fazer mais para Deus e da melhor forma possível. Quem diz amém? Eu quero ministrar nesta noite, com a direção do Espírito Santo, um dos assuntos que está dentro deste livro, e amanhã, se Deus permitir, se esta for a vontade de Deus, estarei ministrando sobre o louvor a Deus, um cântico de gratidão pelos livramentos. Amém? Então hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Enquanto você encontra, quero dizer da minha alegria de estar revendo aqui todos os meus filhos, né? Da Seara. Que Deus continue abençoando todos vocês por estarem aqui nesta noite, por terem vindo. Eu sinto-me muito feliz de revê-los. Abra sua Bíblia, capítulo 10 de 1 Samuel. Versículo de número 24. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 24. Diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o Rei! Quantos dizem amém? Meus queridos irmãos, este texto registra o momento em que Saul
foi apresentado como rei em Israel e aclamado pelo povo como rei de forma oficial. Eu escolhi a propósito esse texto porque eu senti uma direção de Deus para ministrar esta noite um assunto muito importante. Eu quero falar sobre o itinerário do escolhido de Deus, o itinerário do escolhido de Deus. É sabido de todos que Deus, Ele sempre efetua escolha, faz seleção de pessoas. Isso não é uma doutrina apenas neotestamentária, mas também veterotestamentária. No Antigo Testamento, Deus escolhia pessoas específicas para trabalhos específicos. No Novo Testamento, Deus não mudou o método. É possível que tenha mudado o ofício, mas o método de realizar a escolha, Deus continua fazendo assim. Ele escolheu na pessoa de Cristo 12 homens para lhe auxiliar como discípulo. Depois ele escolheu outros 70 que também saiu para representá-los nas aldeias e nas cidades circunvizinhas, anunciando que ele estava por vir. Então Deus sempre está escolhendo pessoas, mas eu preferi esta noite tomar como exemplo a história de Saul, porque a história de Saul é um divisor de água na história de Israel. É sabido de todos e que até os dias de Samuel durava em Israel, ou perdurava em Israel, um sistema de governo teocrático. A partir de Saul começou a monarquia. Até Samuel, Deus vem governando o povo através de juízes e líderes. Mas agora o povo pede a Samuel que apresentasse um rei para a nação. Samuel fica muito triste, porque sente-se rejeitado por duas razões. Primeiro, porque seus filhos não seguiam o seu exemplo. Segundo, porque ele já estava velho e o povo não via ninguém que de imediato substituísse, o sucedesse, a não ser que incorresse no caminho da monarquia, como já tinham, por exemplo, as nações vizinhas. Então eles queriam aquele modelo de governo para eles. E diz a palavra de Deus que Samuel foi orar. Deus falou com Samuel, disse a Samuel que ele não ficasse triste, porque o povo não estava rejeitando-o, mas rejeitando a Deus, que exercia o método de governo através dos juízes. E diz a palavra do Senhor que Deus revelou a Samuel o jovem vindo da tribo de Benjamim, um jovem por nome de Saul. E da forma que Deus revelou a Samuel, isto começou a acontecer. O pai de Saul perdeu suas jumentas, seus animais de grande utilidade naqueles tempos. E diz a palavra de que ele encarregou Saul para ir procurar as jumentas. E Saul, distanciando-se, andando juntamente com o seu servo, o seu moço, o seu amigo, chegou nas terras de Samuel. E diz a Bíblia que até ali não acharam as jumentas. E diz a palavra de Deus que Saul estava disposto a voltar para o seu pai com um relatório negativo de que não havia achado as jumentas de seu pai. Mas o moço que estava com Saul sabia que naquela cidade morava um Nabi, porque assim chamavam-se os profetas daquela época. E ele disse, influenciando a Saul: aqui mora o homem de Deus, aqui mora Samuel, vamos consultá-lo. E Saul disse: mas não temos presente para levar para Samuel. Ele disse: eu tenho. E ofereceu o presente, e Saul foi até Samuel. E quando eles chegaram ao território onde Samuel morava, encontraram uma jovem e perguntaram a ela: é aqui que mora o Nabi? E ela disse: ei-lo ali. E Samuel estava indo ao monte sacrificar ao Senhor, mas de repente Saul e o seu moço chegam até Samuel, o saúda, diz a ele a situação, e Samuel disse: ficai comigo,
não vos preocupeis com a jumenta de seu pai, porque já foi achada. Agora você fique comigo até amanhã, e amanhã eu lhe libero para você voltar para a casa de seu pai. Levou Saul para o sacrifício. Na hora do sacrifício deu a maior porção de carne para Saul. Todos ficaram espantados porque Samuel fez aquilo, mas já era uma ação de Deus para mostrar o preferido de Deus para aquele momento diferente que estava para ocorrer na história de Israel. E como Deus havia revelado a Samuel, no outro dia, Samuel disse a Saul: pede para o teu moço se ausentar, eu quero um privado contigo, eu quero um reservado contigo. E diz a Bíblia que quando o moço de Saul se ausentou-se, diz a palavra que Samuel disse a Saul: Deus me revelou você, e Deus me disse que você vai ser príncipe sobre o seu povo. Pegou o chifre de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, e diz a Bíblia que naquele instante Samuel pediu a Saul segredo: não conte nada a ninguém. Quando você se apartar de mim, juntamente com o seu moço, você vai encontrar lá na frente 2 homens no sepulcro de Raquel, e esses 2 homens, eles vão te dizer que já acharam as jumentas de teu pai, e que agora o teu pai anda preocupado contigo. Mas eu te aconselho, não te detenhas ali onde estão aqueles homens, vai um pouco adiante, porque virá ao teu encontro 3 homens que sobem a Betel, e estes homens que sobem a Betel, eles estão trazendo alimento, eles estão trazendo cordeiro, eles estão trazendo pão, e também estão trazendo ali vinho. Então estes homens vão te dar um pedaço de pão, e tu pegas e come, renova tuas forças, prossegue o teu caminho adiante. Lá na guarnição dos filisteus, tu vai encontrar um grupo de profetas que está descendo o monte profetizando. Tu vai te envolver com ele, no meio dele tu vai profetizar com ele. E diz a Bíblia que Samuel disse a Saul: e Deus fará do teu coração um novo coração, Deus te transformará em um novo homem. E Deus disse através de Samuel a Saul: segue adiante, vai para o monte aonde eu estou chamando todos os principais de Israel para uma reunião solene, e tu espera por mim lá, e lá eu declararei ao povo quem é o rei que Deus escolheu para estar sobre o seu povo. Quantos dizem amém? E queridos irmãos, na síntese dessa história, há algumas verdades que eu preciso colocá-las em alto relevo, preciso destacá-las nesta noite, porque mesmo acontecendo nos dias de Saul, elas servem como verdades pedagógicas, lições para nós, verdades instrutivas, verdades que nos ajudam a compreender determinadas coisas relacionadas à vontade de Deus e ao plano de Deus na nossa vida. Mas, a princípio, deixai-me destacar para vocês de que Saul, cujo nome no hebraico significa pedido a Deus, era filho de Quis, um homem próspero da tribo de Benjamim, conforme o registro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Possivelmente, Saul era filho único. O texto de 1º livro de Crônicas, capítulo 8, versículo 33, diz que Quis gerou Saul, e Saul depois gerou 4 filhos, mas não fala acerca de irmãos de Saul. Então é provável de que Saul tenha sido um milagre de Deus para o seu pai. Seu nome pedido a Deus, em algumas raízes hebraicas, significa esmolar. Dá a entender que o pai suplicou muito, como alguém que esmola, que pede algo para Deus, até Deus dar Saul para o seu pai Quis. Saul é uma resposta de Deus para o seu pai. Possivelmente sua esposa era estéril, isto era comum em Israel, mas Deus abriu a madre e deu Saul como presente. Saul, como já disse, é da tribo de Benjamim. Saul, ele precisava estar enquadrado dentro daquilo que chamamos de padrão de um escolhido. Olhando para Saul, percebemos que ele era um espécime fisicamente, um homem bonito, forte, alto, e tinha
grandes qualidades, e essas qualidades preencheu bem as características do rei que o povo pediu a Deus. Saul, um rei com características distintas de Davi. Davi que foi o seu sucessor, Davi que foi o seu substituto. A gente percebe, traçando uma linha, um paralelo entre Davi e Saul, Saul e Davi, apenas um ponto torna eles comum. Os demais o diferem. Saul, quando aparece no cenário, ele aparece indo em busca de jumentas. Já Davi não. Enquanto Saul, ele aparece procurando as jumentas, Davi, ele está cuidando de ovelhas. Enquanto Saul, ele corre para procurar Samuel, Davi não, ele é chamado por Samuel para vir à sua casa. Enquanto Saul, ele é o príncipe da sua casa, o único, e era tipo um filhinho mimado. Davi, ele era o 8º filho, o último filho, e parece que não era tão mimado assim não, porque ele estava com a responsabilidade de peso da sua família. Ele, por ser o caçula, cuidava dos negócios de Jessé, seu pai. Era tipo um filho rejeitado, um filho que não estava entre os prediletos de Jessé. Davi difere de Saul. A única coisa que iguala Davi a Saul é que ambos foram escolhidos de Deus. Eu já vi algumas pessoas dizerem de que Davi, ou melhor, Saul era um homem escolhido do povo. Não, Saul foi um homem escolhido por Deus para atender os critérios do povo. Mas foi Deus quem escolheu Saul. A Bíblia mostra que Deus disse a Samuel que escolhesse Saul. Não podemos negar que o início da história de Saul foi marcada por vários pontos positivos. Pelo menos 2 coisas foram-lhe suficientes para direcioná-lo a Deus. A primeira, as boas amizades. Saul tinha bons amigos, amigo espiritual, amigo que lhe influenciou até o homem de Deus. 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 e 6. E a segunda coisa é que Saul era um jovem obediente. Quando seu pai mandou em busca das jumentas, ele não ficou em casa, ele não ficou rejeitando aquela obrigação, ele foi imediatamente. Essas 2 qualidades já mostram claramente de que Saul era um jovem bem intencionado, mas ele precisava aprender algumas lições. Saul precisava aprender que a promessa que Deus faz a um homem não exclui ele, nem de forma nenhuma o deixa livre de responsabilidade humana. O fato de Deus lhe escolher, Deus não anula sua responsabilidade. O fato de Deus lhe escolher, Deus não vai fazer o que é para você fazer. O fato de Deus lhe escolher não faz de Deus o monérgico na sua história, o único responsável por tudo na sua história. Não, existem coisas na sua vida que Deus deixa para eu e para mim, ou para você fazer, para nós realizarmos. A gente precisa compreender o que está sobre o encargo de Deus e aquilo que Ele deixa sobre a nossa responsabilidade. Saul precisava entender que a promessa de Deus não o exclui, não o deixa livre de responsabilidade. Segundo, ele precisava entender que a promessa não anulava processo. A promessa é prenúncio de processo. Sempre que Deus faz promessa a alguém, Deus não está anulando aquela pessoa de um processo. Deus está dizendo: a partir de agora você vai começar a viver fases na sua vida. A partir de agora você vai começar a viver processos na sua vida. Quando Deus faz qualquer promessa, Ele está lhe preparando para o que está por vir. E o que está por vir é mudanças de fases sucessivas, ciclos de vidas. São etapas que Deus estabelece até lhe levar ao lugar que Ele lhe prometeu. Você precisa passar pelos processos de Deus, cumprir cada etapa, aprender cada aula. E diga-se de passagem que na escola de Deus você não tem como fazer supletivo, você não tem como queimar etapas. Você tem que passar por cada disciplina, por cada aula, por cada faixa, por cada momento. Cada fase que Deus estabelece é uma lição te preparando para uma nova fase. Quem queima a fase, chega em uma nova fase despreparado, vai ter que voltar para fazer tudo de
novo. É por isso que é importante saber disso que eu vou dizer para você. Você não pode queimar as etapas. Você precisa cumprir cada etapa que Deus estabeleceu para a sua vida. Você precisa entender que para aquilo que Deus reservou na sua história, para a sua vida, Deus não vai cumprir instantaneamente. Deus trabalha progressivamente para ir nos preparando, diretamente nos conduzindo ao lugar que Ele nos designou. Sabe o que isso se chama? Isso se chama itinerário. E na vida de Saul não foi diferente. Ele precisava entender qual era o itinerário de Deus. Não é porque Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele que agora ele poderia sair dizendo: o rei sou eu, quem manda sou eu, quem governa sou eu. Nada disso. Deus pode dar sinal, mas Ele não cumpre com os sinais enquanto você não cumprir com as etapas. Os sinais é revelando o que Deus quer e não o que Deus vai fazer. Eu sempre gosto de definir promessas assim. Eu já vi muitas pessoas dizer: se Deus prometeu, não tem quem peça. Sim, não tem fora deste trato entre você e Deus. Mas se você não cumprir os estabelecidos por Deus, as promessas podem ser adiada ou cancelada, como diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30, quando Deus cancela as promessas que fez ali para Eli e para os seus filhos. Então é preciso conhecer a Bíblia como ela diz. Não pense que promessa de Deus é garantia de que tudo que Ele disse vai fazer. É a revelação do que Ele quer fazer. Quando Deus lhe promete, Deus está dizendo: é isso que eu quero. Se eu vou fazer, depende muito de você, no itinerário que eu vou traçar para a sua vida. Então Deus revela por sinal a Saul, derramando azeite sobre a sua cabeça, mas traça um itinerário para Saul. E no itinerário de Saul, o que foi que Deus designou para que ele pudesse chegar ao lugar da promessa? Primeiro, o homem de Deus disse a ele, e eu quero consultar com vocês a palavra do Senhor, capítulo 10, versículo de número 2, diz assim: quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e andam aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante. Diga comigo: então dali passarás mais adiante. Diga mais uma vez: então dali passarás. Mais uma vez: então dali passarás mais adiante. O que é que Saul está recebendo como recomendação de Samuel? Ele é ungido rei. Samuel avisa-o acerca de 2 homens que estão já lá junto ao sepulcro de Raquel, com notícias embaraçosas, e ele diz: dali tu vai mais adiante. Ele está dizendo: não ficas parado no cemitério. Quem é escolhido por Deus não pode se deter no cemitério. Você precisa entender que quando Deus escolhe uma pessoa, a primeira coisa que surge como desafio para a vida dele se chama cemitério. Cemitério na Bíblia, e para nós também, é lugar de lágrimas. Cemitério é lugar de nostalgia. Cemitério é lugar de tristeza. Cemitério é lugar de saudade. Cemitério é lugar de planos falidos. Cemitério é lugar de planos inclusos, planos que não foram concluídos. Cemitério fala de lugares aonde pessoas prematuramente perderam, cancelaram o cancelamento, tiveram o cancelamento de sua história, de seus projetos.
Cemitério fala de pessoas que tiveram a sua vida interrompida. E Deus está dizendo por meio de Samuel a Saul: meus escolhidos não podem ficar presos em cemitério. Eu não quero que você, como escolhido, seja daqueles que fica parado em cemitério, preso nas suas nostalgias, preso nos seus passados, preso nas suas aflições, preso nas perdas dos outros, preso na falência das pessoas, preso nos planos das pessoas que faliram. Você vai encontrar pessoas que se deteram no cemitério. Você vai encontrar na sua caminhada pessoas falidas, que não tiveram sucesso e quer impedir o teu sucesso também. Você vai encontrar na sua jornada pessoas presas à amargura, pessoas que sofreram decepções e perdas e quer te parar no mesmo lugar que elas. Mas Deus está te dizendo: eu te escolhi, e eu não te escolhi para viver preso em cemitério. Vai mais adiante, passa adiante, não aceita viver junto de homens de cemitério. O que é que o homem do cemitério tem para te dizer? O que ele vai te dizer eu já te digo. Ele vai te dizer que já acharam as jumentas de teu pai, eles vão te dizer que o teu pai está preocupado contigo. E qual é a finalidade desses homens? Simplesmente uma: te deixar detido, te levar a uma preocupação, ou te incentivar a tomar atalhos. E no meu propósito não chega quem toma atalhos, chega quem anda de acordo com as etapas que eu traçar. Cuidado com pessoas do cemitério. Tem muita gente que tinha projeto de Deus para realizar-se na vida dele, mas ele ainda não gozou, não desfrutou, porque está parado no cemitério, parado com pessoas que pararam ele, pararam com uma cara feia, pararam com uma fofoca, pararam com disse-me-disse. E Deus está dizendo: filho, filha, eu não te escolhi para viver detido em cemitério. Sai desse cemitério. Eu não te quero em lugar de tristeza, eu não te quero em lugar de falidos, eu te quero caminhando, 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 caminhando. Segue mais adiante, porque você não foi escolhido para ficar no cemitério. Deus deixa no itinerário toda a indicação para Saul. E a primeira recomendação de Deus é: não fique detido no cemitério. Diga para a pessoa que está do seu lado: não fique detido no cemitério. Diga: não fique detido no cemitério. Tem gente que diz assim: eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer a obra, porque eu ouvi dizer isso e isso de mim. Estão me caluniando, estão me atacando pelas costas. Isso aí é mensagem de quem está no cemitério. Isso é comportamento de quem está detido no cemitério. Se você está pensando que vai trabalhar para Deus e você vai ter a unanimidade do seu lado, eu agora vou falar como um simples nordestês: tire o cavalinho da chuva, porque você nunca vai ter a unanimidade. Deus não tem a unanimidade, por que eu vou ter a unanimidade? Será que todas as pessoas do mundo amam a Deus? Sim ou não? E por que tem que te amar? E por que tem que me amar? Será que todas as pessoas que estão na terra concordam com Deus? E por que tem que concordar comigo? Eu não tenho que me preocupar com quem não quer concordar comigo. Eu tenho que me preocupar com aqueles que Deus me deu. Eu não me preocupo com aqueles que correram, que fugiram, que desistiram. Eu me preocupo com aqueles que Deus colocou do lado e disse: esses são a equipe de apoio, segue. Então vai trabalhando. Você não pode ficar: ah, mas fulano não vem, ah, mas fulano não quer. Problema de quem não vem, de quem não quer. Deus não te chamou para ficar detido com pessoas que estão detidas. Deus te chamou para avançar, 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 avançar. Em segundo lugar, qual foi a recomendação de Deus para Saul? Versículo de número 5 e o versículo de número 6, ou melhor, versículo 3 e 4, diz assim: então dali passarás mais adiante e chegarás ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens. Quantos homens? Quantos homens? Guarda isso aí. 3 homens que vão subindo a Deus. Eles vão subindo aonde? A Deus, a Betel, levando 3 cabritos. Outros
3 formas de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás das mãos dele. Primeira etapa, primeiro desafio, cemitério. Muitas pessoas querendo te prender no calabouço da tristeza, da amargura, da decepção e das frustrações. Deus está dizendo, não fica detido, vai mais adiante. Segunda etapa, Saul, o que é que vem agora, Samuel? O que vem agora é apoio. Na primeira etapa vem quem quer atrapalhar, mas na segunda vem apoio. Interessante que a ajuda só vem depois da prova. Primeiro tu vai passar pela fase da prova, de pessoas que querem te deter. Mas depois que tu superar isso aí, que não ficar detido no cemitério, eu vou mandar 3 homens. Quantos homens tinham no cemitério? Não, no cemitério. E quantos vieram ajudar? Gente, aqueles que Deus reserva para te ajudar sempre vai ser mais do que aqueles que te abandonam. Tem gente que fica, fulano, beltrano, querido, quem torce pelo teu sucesso sempre é mais do que os que querem a tua derrota. Dentre os 12, somente um traiu Jesus. Os outros tiveram um momento de fases difíceis, mas não traíram, ficaram ali. Então, sempre Deus vai reservar mais para nos apoiar do que aqueles que vai querer nos parar. Deus sempre tem recurso. Agora, é interessante que quando Deus diz, vem 3 homens e eles vão te dar o que é que Saul precisava saber. Ninguém chega aonde Deus quer sem a ajuda de outro. Ninguém chega aonde Deus quer sem humildade. Ninguém ensina sem que primeiro aprenda. Ninguém socorre sem que primeiro seja socorrido. Ninguém lidera sem que primeiro aceite ser liderado. Ninguém é pastor se primeiro não for ovelha. Tem pessoas que querem pular etapa e as coisas não funcionam. Deus está mostrando que nos planos dele, ele traça fases aonde as pessoas que ele envia vai te treinar. Você não é absoluto no itinerário de Deus. Ah, Deus falou que eu vou ser isso. Deus falou que vai fazer isso. Mas Deus não disse que tu vai conquistar sozinho. Deus pode ter falado que vai te dar, mas para Ele te dar, Ele vai usar pessoas para te ajudar. Ninguém chega onde Deus quer sozinho, de forma independente e absoluta. Você não pode desprezar as pessoas que Deus levanta para te apoiar na tua história. Você não pode jogar para as costas pessoas que vêm com a boa intenção de te nutrir no caminho da aflição. Todos os grandes homens de Deus tiveram apoio. Josué teve Moisés lhe amparando. Eliseu teve Elias. Paulo teve Barnabé. E por que eu e você quer viver sem ninguém? Quer crescer isoladamente? Não. Se você quiser crescer, você vai ter que crescer na sombra de alguém que Deus já colocou primeiro do que tu. Não abra mão de pessoas que já viveram o teu futuro. Não jogue fora pessoas que já passou por onde você ainda vai passar. Aproveite estas pessoas para te ensinar, para te fortalecer no caminho. Tem pessoas que às vezes chegam, já quer ensinar quem passou primeiro do que ele. Filhos que querem ensinar o pai o que é a vida. Antes de tu existir, teu pai já estava aqui. Depois que tu viesse a existir, tu pode ser pai de filho, mas nunca vai ser pai do teu pai. Coloque na sua cabeça que seu pai sempre vai ser seu pai. Você pode chegar a ser pai também, mas nunca vai ser pai de seu pai, porque seu pai sempre será seu pai. Não despreze a história de quem passou primeiro. Era Deus dizendo a Saul: Saul, tu vai chegar, mas tu vai chegar porque eu vou colocar pessoas para te ajudar a chegar.
Tu vai gozar das promessas que eu tenho, mas sozinho não. Não se sinta absoluto. Aprenda a aprender, aprenda a depender, aprenda a receber apoio, aprenda a estar debaixo de uma autoridade, aprenda a ser liderado. Se você um dia tiver uma promessa de liderar, então começa logo na escola da humildade, aprendendo. Mas pastor, é festa de coral, mas irmãos, quem manda no reino é Ele. E essa igreja está dentro do reino, está ou não está? E vocês querem que Deus fale o que Ele quer ou o que vocês querem? Eu vim trazer o que Deus quer falar nesta igreja esta noite. Eu não negocio aquilo que Deus coloca no meu coração. E a palavra para esta noite é esta: não fique detido no cemitério. Aprenda a receber ajuda, porque Deus é Deus que leva ao lugar que Ele quer, mas dando apoio, ajuda pessoas. Agora, não pense que é qualquer pessoa que vai lhe ajudar. Você precisa estar atento aos sinais de Deus. Não foi qualquer um que Deus designou para ajudar Saul. Se você analisar, você vai ver que os que Deus enviou está em número maior do que os que vieram tentar atrapalhar. Segundo, você vai ver que aqueles que Deus enviou, eles caminham para cima. Fala de pessoas que têm alvo, tem residência, e a Bíblia diz que eles caminham para Deus em Betel. Betel significa casa de Deus. Você não pode receber apoio de qualquer pessoa, você tem que receber apoio de quem tem residência espiritual. Não é de um turista, não é de um cigano espiritual. Pessoas que passam na igreja e de repente, não, é pessoas que têm residência, pessoas que têm um lugar fixo para adorar, para servir. Uma pessoa que tem a sua igreja, sua congregação. Não é uma pessoa que vive de igreja em igreja, de lugar em lugar, viajando pelo fim do mundo. Ninguém sabe de quem ele é ovelha, ninguém sabe quem é o pastor dele. Não é isso não que vai lhe apoiar não. Quem vai lhe apoiar são pessoas seguras, pessoas que estão indo para a casa de Deus, pessoas que têm residência, lugar, destino, alvo. Pessoas que vão te ajudar são pessoas que têm cordeiro. Cordeiro fala de comunhão com Deus. E a pior coisa do mundo é você se aliar a pessoas que não têm cordeiro. Eu acho e admiro muito a atitude de Isaac como atitude nobre. Quando ele chega para o seu pai e diz assim: pai, eu estou prestando atenção aqui nesse kit de adoração, que tem lenha. Lenha fala de trabalho prestado. Lenha não se acha, lenha se corta. E lenha de sacrifício era lenha preparada, fala de trabalho. Tem lenha, tem trabalho. Tem cutelo, ferramenta, fala de talento. Tem talento, tem fogo, fervor, mas está faltando cordeiro, comunhão. Não adianta ter lenha, não adianta ter fogo, fervor, não adianta ter talento se não tiver cordeiro na vida. Onde está o cordeiro? Ele quer crente com cordeiro, irmãos. É por isso que quando Saul sai em direção ao alvo que Deus estabeleceu, ele diz: eu estou mandando gente para te ajudar. Gente que tem destino certo, está caminhando para cima. Gente que tem cordeiro. E gente que tem recursos espirituais. Eles têm pão e eles têm vinho. Pão fala do alimento, o vinho fala da alegria. Deus não manda pessoas amarguradas para socorrer ninguém. Um amargurado vai introjetar amargura. Deus vai mandar pessoas com saúde emocional para te socorrer. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Parafraseando, um doente não pode socorrer o outro. Alguém tem que estar curado para poder socorrer o outro. Então Deus vai levantar pessoas curadas para te socorrer. Pessoas com saúde emocional. Pessoas com saúde espiritual, que vão ser instrumentalizadas por Deus para te ajudar na tua caminhada. E é interessante que a vitamina daquele pão levou Saul até a nova fase. Qual foi a nova fase? A fase dos profetas. Saul recebeu vitamina e caminhou. Quando ele chega na fase dos profetas, era um fervor tão grande, tamboris, flautas, eles tocando e cantando. Contagiou Saul, de tal forma que a Bíblia diz que Saul se envolveu com ele. E quando Saul se envolve com os profetas, começa a profetizar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Te mistura com quem é espiritual.
te envolve com quem é espiritual, te envolve com quem gosta das coisas de Deus, te envolve com quem vai te ajudar a estar mais perto de Deus. Tenha cuidado com a sua influenciosfera, com a equipe, com as pessoas que te cercam. Se elas não forem espirituais, elas também vão te puxar para o nível delas. Procure andar e somar com pessoas que são espirituais, que gostam de orar, que gostam de ler a Bíblia, que gostam de estar perto de Deus, que gostam de estar envolvido na obra do Senhor, que não fica de fora, que quando vem a festa do coral, não fica de fora por causa, eu não vou cantar porque esse fardamento eu não concordo. Não, cuidado com essas pessoas que não gostam de cantar por causa de um fardamento. Ela abre mão da oportunidade de servir a Deus porque não concorda com a cor. Eu quero saber se é azul, se é roxo, se é verde. Eu quero estar no meio adorando, eu quero estar no meio cultuando, porque mais importante do que a farda é a chamada que Deus deu para você estar neste coral cantando. Tem tanta gente lá na UTI, tem tanta gente no Hospital do Câncer querendo ter a oportunidade que você tem de cantar, seja com a farda vermelha, azul, verde, está nem preocupado com isso, só queria estar aqui. E às vezes você, por causa de uma farda, por causa de um sapato, por causa de um hino, eu não vou. E Deus está dizendo, mais importante do que a farda é a tua voz, e eu te escolhi para cantar. Deixa essa preocupação de lado e te concentra, te envolve na adoração. Meu Deus, eu nunca vim aqui, eu acho que eu vou ter que sair com o guarda-costas hoje aqui. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. E Deus não pede licença para falar, Ele é Deus desta igreja. Ele é o dono desta obra. E Ele está dizendo aqui para alguém, fui eu quem te escolhi. Não fica detida no cemitério. Ajuda o apoio que eu coloquei aí para te ajudar. Aceita os apoios espirituais. Te envolve com os meus profetas. Te envolve com aqueles que querem estar na minha obra. Não te exclui, não te isenta, não arruma desculpa. Te envolve. Depois disso, o que é que vem? Tem cuidado com os curiosos. Depois que Saul passou todo esse processo, que ele chega em casa, a primeira pessoa que ele recebe é seu tio. E o seu tio diz assim, onde foi que vocês estavam? Estão sabendo não que o teu pai está preocupado contigo? Não, nós fomos até a casa do homem de Deus, chamado Samuel. Sim, o que foi que Samuel disse? Não, ele disse que as jumentas foram achadas. Aí a Bíblia diz, mas sobre o negócio do reino, Saul não falou. Por que esse texto está aqui? Por que esse texto está aqui? Qual a finalidade do texto estar aqui? Não está aqui por acaso. Estar aqui por uma razão. Ninguém chega onde Deus quer se não guardar os segredos de Deus. Nem tudo que Deus te disse você pode dizer. Você precisa entender, querido, que existem 3 tipos de segredo no reino de Deus. O primeiro segredo é aquele segredo só pertence a Deus, Deuteronômio 29:29. Não tente prescrutar o imprescrutável. Não tente entender o que você não consegue jamais conceber. Tem gente que quer ficar louco, entender. Um irmão uma vez me perguntou, irmão Elmi, como foi que Deus veio? Eu disse, Deus não veio, Ele já estava. Mas como é que Ele estava? Estando. Mas antes de tudo que Ele criou, o que é que existia? Ele. E Ele estava onde? No lugar de sempre. Tem gente que quer saber as coisas e pergunta, e a cada pergunta besta. E aí, meu amigo, Adão tinha umbigo ou não? Eu quero saber se Adão tinha umbigo, eu quero saber que a Bíblia diz que Adão foi real. Irmão, não tente se ocupar com coisas que a Bíblia não revela. Não fale aonde a Bíblia se calou. Se conforme com o que está escrito. Porque o que não está revelado pertence a Deus, diz a Bíblia. Tem coisas que só pertencem a Deus.
Agora, tem coisas que são particulares, é do privado. Tem coisas que Deus quer revelar a você e não quer que você conte a ninguém. Literalmente a ninguém. Quando alguém conta um segredo que não era para ser contado, sofre consequências. No dia que Sansão contou onde estava a sua força, em que consistia a sua força, que era nas 7 tranças da aliança do pacto do nazireado, ele perdeu as forças, ele perdeu a visão, ele perdeu a moral, ele perdeu a liberdade, quase que perde a salvação. Não conte o que Deus não quer que você conte. No dia que José contou os seus sonhos para os seus irmãos, ele passou por processos dolorosos na sua vida. Aprenda a guardar os segredos de Deus. Não conte o que Deus não disse que era para você contar. Tem coisas que Deus vai lhe revelar na sua jornada, que é entre você e Deus. Deus e você. Nem sua mulher, nem seu marido pode participar da sua privacidade com Deus. Porque tem coisas que é você e Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Presta atenção, estou caminhando para o fim já. Existem segredos, que são segredos que só devem ser contados no tempo. Marcos 9:9, quando Jesus se transfigurou, que desceu o monte, no meio do caminho ele disse: não contem o que vocês viram, até que eu ressuscite dos mortos. Jesus estabeleceu um prazo. Esse segredo pode ser contado, mas não agora. Você precisa entender os tipos de segredo que tem com Deus. Segredos que você nunca deve contar e segredos que você só pode contar no tempo. Tem gente que sofre porque, irmão, Deus me revelou que eu ia ser pastor. Então tu vai apanhar, soldado. Para tu aprender a não contar as coisas antes do tempo. Tu não fosse pastor para estar contando as coisas antes do tempo. Espera chegar o tempo. Porque aqueles teus irmãos que já estão há mais tempo do que tu, ele quer passar na nossa frente, igual os irmãos de José. Aprenda a contar. Eu já vi pessoas cair na besteira de dizer ao marido: Deus me revelou que vai te matar. Aí o cara disse: então antes que ele me mate, eu mato tu. Bestalhada. Tem gente que parece que não pensa, irmãos. Acha que porque Deus revelou, Deus se responsabiliza pelas precipitações deles. Não, irmãos. Deus se revelou, fica calado. E olha lá para ver se foi Deus que revelou mesmo ou não. Viu? Principalmente com essa questão de matar marido. Não, tenha cuidado com essas coisas, com essas revelações. Eu não nego a possibilidade de Deus matar, não. Porque Deus matou Nabal. Deus matou os filhos de Judá, que tratou mal a Tamar. Mas tenha cuidado para você não pensar que tudo é Deus. Eu conheço o caso que um irmão disse: esse teu marido vai morrer e o teu vai ser aquele ali. Ela já entrava na igreja piscando o olho para ele assim. Irmãos, Deus não incentiva ninguém ao adultério não, irmão. Que revelação troncha é essa? As coisas de Deus é coerente com a sua palavra. Eu estou entrando em cada caminho aqui hoje aqui. Mas deixa eu encerrar aqui, antes que o pastor Cícero puxe meu paletó. Guarde os segredos de Deus. Guarde o que Deus tem lhe revelado. Só diga no tempo de Deus aquilo que Deus quer que você diga. Só fale no tempo que Deus lhe disse que é para falar. Quando Saul chegou no lugar que Deus designou, Samuel fez a reunião. Eu poderia pedir para vocês ficarem em pé, por favor? Samuel fez a reunião, fez a seleção, fez a votação, caiu a família de Quis, a tribo de Benjamim, a família de Quis, na família de Quis caiu Saul. Quando procuraram ele, ele não estava lá. Aí alguém disse: ele não veio. Aí Deus revelou a Samuel: ele está lá pelas bagagens. Sabe o que significa? Significa que não tem como você fugir daquilo que Deus tem na sua vida. Não tem como você se esconder dos planos que Deus traçou para você.
Não adianta ninguém colocar bagagem para te esconder. Deus vai remover as bagagens e vai te achar onde você estiver. Deus vai te buscar. Deus vai te trazer ao lugar que Ele quer, mas Ele não vai te perder por causa dos investimentos que Ele tem feito na sua vida. Tem gente que pensa que Deus desiste das pessoas assim, para lá, baseado em sentimento de outras pessoas. Não. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não desistiu de você. Mas diga sério, Deus está usando tua boca agora. Deus não desistiu de você. Não importa onde você está, Deus vai te encontrar para cumprir aquilo que eu te disse lá atrás. Não importa se você não está no lugar onde as pessoas te veem, no pórtico. Não importa se você não está na vitrine, se alguém te jogou lá no estoque, Deus vai te buscar no estoque, mas Ele vai cumprir. Urabacala machura managaste calamachura lamanahas. Deus vai te buscar aonde você estiver. Esta noite Deus mandou dizer a alguém aqui: eu vou te achar. Eu vou te trazer a evidência. Eu sei pelos caminhos que tu já passaste na vida. Eu sei quantas vezes te tentaram te prender no cemitério. Quantas tristezas já te causaram. Quantas amarguras nesta jornada. Eu tenho visto as fases que tu tens passado. Mas tu não pode negar que eu também tenho te ajudado. Eu tenho chegado na hora que você pensa assim: vou morrer, eu mando amigos para te socorrer, com cordeiro, com pão e com vinho para alegrar a tua alma. E quando tu pensas que o caminho já concluiu, eu te envio profetas para te envolver no espiritual, transformar o teu coração. Eu te dou sabedoria para se esquivar daqueles que querem saber dos meus segredos contigo. Sou eu que tenho guardado a tua mente. Alguém tem dito: vai morrer, vai enlouquecer, não vai terminar bem. Eu estou aqui para te dizer: tu és minha escolhida, tu és o meu escolhido. Fui eu quem tracei esse itinerário. Eu já sabia que tu ias passar por cada fase dessa, e eu estou aqui te dizendo: chegará a hora que eu vou te buscar lá por detrás das bagagens, vou te apresentar e dizer: eis o homem que eu escolhi para este tempo, eis a mulher que eu escolhi para esta obra. Você não está longe dos meus olhos, você está escondido dos olhos de Samuel, mas eu sei onde você está. Eu sei onde você está, e eu vou te trazer a evidência. Duribikalamachaya sergi minagasto korolamakas. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou